Então, pessoal, vou comentar aqui de um conceito que, a princípio, nunca tinha sido falado ainda, em vídeos aqui, pelo menos não no YouTube, né? É, que é um conceito chamado undershoot. Então, tem o overshoot, tem o undershoot. O que é o undershoot? A gente tinha comentado isso, vou mostrar porque o desenho aqui estava pronto, e a gente falou sobre isso de manhã na sala ao vivo enquanto estava acontecendo. Então, foi um estudo. Porque eu prestava aqui nesse canal, e aí a princípio, o que que é esse canal? Que provavelmente esse canal amplo se trata de uma bandeira para continuar baixa. Então o preço poderia vir aqui, romper, até porque ele falhou aqui os topos, então ele falha aqui, voltou aqui forte, eu até vendi a formação dessa barra, tudo bem, só deu parcial. E o preço poderia sim romper aqui abaixo, rompe a linha aqui de tendência, que 75% das vezes ela é rompida, o preço continua a tendência. É, ou ele poderia continuar em um canal por mais tempo, aí no canal amplo de alta por mais tempo. Ele poderia continuar nesse mesmo comportamento que ele vinha fazer. Então ele vem aqui, toca aqui embaixo, sobe aqui mais complexo, vem lá, toca aqui em cima, toca aqui embaixo ou até mais baixo e vai para cima e ele continua fazendo qualquer movimento de price action, né? Nós nunca sabemos o que vem depois. E aí o que aconteceu aqui que foi falado lá em tempo real foi isso aqui. O preço, quando ele falha muito forte aqui o topo e vem abaixo, ele deixa um gap para a linha de tendência. Isso aqui é um undershoot. Então ele não consegue nem ir abaixo. O overshoot é quando ele vem abaixo e aqui ele não consegue. Então poderia chamar de gap aqui para essa linha. E esse tipo de comportamento indica que algumas vezes isso aqui vai indicar que o preço está se desequilibrando. Então ele está fazendo algo mais incomum, que é sair de um canal amplo para um modo rompimento, que é o que ele faz menos vezes, né? A maioria das vezes ele faz o oposto. Ele sai do modo rompimento aqui, sai do modo forte e aí depois disso que ele começa ele começa a ficar mais um canal amplo, lateralizar. E isso aqui é um sinal, esse tipo de gap para a tendência é um sinal que ele pode fazer o inverso. Só que, obviamente, é claro que ninguém vai comprar por causa disso, né? Você vai esperar price action, vai esperar continuidade, barras consecutivas, continuidade de barras, vai ver o que vai acontecer. Então, naquele momento que isso aqui aconteceu, é, nós fomos aqui monitorando barra a barra para ver como que ia se comportar. O preço chegar alto aqui pode ser o que? Lateralidade. Big down, big up. O big up é forte, mais forte que a queda, também foi comentado. Mas isso não significa algo tão importante nesse momento. O preço pode testar aqui alto. E você pode contar as puxadas aqui de algumas formas diferentes, mas você teria três puxadas, é, o edge topo duplo de forma lateral e o preço pode sim ainda continuar caindo. Mas as barras já chamam a atenção. Tanto que lá no momento, já foi comentado, eu pelo menos não faria vendas de L1, né? Então, vendas aqui abaixo de barras eu não faço. Nesse tipo de mercado, normalmente você não vai querer fazer isso. Olha quantas barras sem perder mínima. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui violou a mínima, mas não consegue nada. A única coisa que os vendedores conseguem depois de tanto tempo é só isso aqui. Um pouquinho abaixo da barra, mais nada que o preço vem acima. Então, quando você vê isso aqui, essas barras consecutivas, nós não operamos contra. E quando você vê que a única barra vendedora não é capaz de nada, o preço só vem acima e já continua forte, fecha o corpo da barra acima do ponto de rompimento, os 50% dessa barra aqui, que é mais ou menos aqui, fechou acima do ponto de rompimento, a barra fecha próximo da máxima, sem sobreposição praticamente de corpos de barras, porque a barra é bem maior que as barras que ela sobrepôs, deixando uma distância para o ponto de rompimento, um gap. Isso aqui é muito forte. E isso aqui pode levar sim a uma continuidade, até porque isso aqui é muito forte. Não teve vendedor aqui, isso aqui provavelmente foi só a realização parcial de lucro de compradores e não fez nada. Então eles retomaram as compras e isso aqui, e aí essa barra é muito forte, uma barra que coloca o mercado no modo sempre comprado, ou seja, a partir de agora você nem pensa mais em buscar vendas. Você só vai tentar achar formas de entrar na compra. Quando esse comportamento aqui aconteceu
aqui abaixo do ponto de rompimento, e a barra rompeu acima, não tem como saber se acima vão entrar vendedores ou vão entrar compradores. Eu estava apostando aqui nesse momento que acima iriam entrar vendedores, acima dessa região, acima dessa linha, aqui apareceriam vendedores nessa região. Estava apostando nisso, mas é claro que eu não vendi. Eu esperei confirmação, esperei barras de sinal para eu talvez buscar uma venda para me levar lá para baixo. Não aconteceu. Entrou comprador acima do ponto de rompimento. O mercado foi forte e aí repetiu esse mesmo comportamento aqui acima agora do ponto de rompimento. Então foi lá o momento onde que eu executei a compra aqui. O preço veio acima, executei a compra e aí stop somente aqui abaixo, stop bem pequeno, porque vindo aqui abaixo ele já perde um pouco a minha premissa. E aí a parciais, alvo, continuidade forte, né? Então, tanto é forte a continuidade que para as minhas parciais, uma delas eu deixei abaixo de barra uma das minhas parciais, é, explicando inclusive em tempo real que se o mercado ele é tão forte quanto ele parece, ele não vem abaixo de barras. Ele vai vir em algum ponto, obviamente, mas se ele é tão exagerado, e se eu colocar um stop abaixo de uma barra e ele não tiver força suficiente para mim buscar o meu stop, é porque ele é muito desequilibrado e eu posso dobrar ou triplicar o meu alvo simplesmente por ter deixado um stop abaixo de uma barra devido à força do mercado. Não é sempre que você vai querer ficar colocando stop abaixo de barra, a maior parte das vezes vai dar errado. O mercado vai ter que tirar e depois vai andar. E eu fui subindo esse stop. Uma das minhas parciais eu fui subindo, fui subindo, fui subindo, fui subindo. E aí depois zerei tudo aqui, inclusive nessa barrinha. Acho que eu zerei toda a posição. Claro, já tinha feito parciais aqui em algum lugar. É, então, porque o mercado é muito forte. Então, e aí essa barra lá, aquela barra lá colocou o mercado no modo sempre comprado. Essa barra aqui. É, e aí a gente não busca mais vendas, né? Então não precisa nem pensar em vendas. Isso aqui você não vende. Uma barra só de compra engolfou as três de venda. Aqui você não tem como vender, então você só pensa em compras. Se o preço estiver perto da média, isso aqui é um trade que eu. Agora é difícil fazer porque na hora não estava na tela, então é difícil falar agora. Mas isso aqui provavelmente eu compraria. Isso aqui talvez, bem possivelmente, compraria até com a mão cheia essa barra aqui. Devido à tendência, né? Claro que comprar aqui não é o melhor contexto de todos. Comprando no meio no TTR, né? Mas o meu stop fica aqui, da minha premissa, eu posso tentar levar mais para cima ou fazer pelo menos uma parcial 1 para 1, mas eu não sei se aqui eu não estava na tela nesse momento, né? É, e aí então o que a gente projetou de manhã para alvo? Quando a gente viu esse comportamento, o undershoot, a gente viu o preço indo acima, a gente projetou para alvo que se projeta para alvo nesse tipo de mercado. Quando você tem esse tipo aqui de canal, nós sabemos que por probabilidade essa linha aqui de cima, que é a linha de canal, ela normalmente não vai ser rompida. 25% só das vezes essa linha aqui vai ser rompida. A linha de canal é rompida somente 25% das vezes. Quando isso acontece, quando o rompimento acontece, como ele aconteceu aqui, forte e com continuidade, quando esse rompimento acontece, 75% das vezes a continuidade do rompimento vai levar um movimento projetado desse canal. Então, o que foi projetado amanhã como alvo foi isso aqui. Mais ou menos essa região aqui, que é o fim dele, onde que ele foi rompido, até o início. Aqui eu gosto de pegar em corpos de barras, então dá mais ou menos esse alvo aqui em cima. Vou colocar uma linha aqui, eu posso desenhar também caixas, deixa eu ver aqui. Tem essa caixa aqui para representar e projetar ela para cima a partir aqui do ponto aqui de rompimento. Então vou ter um alvo lá em cima. Então, legal, ter um alvo lá em cima. Deixa eu apagar isso aqui. Aí dá para colocar uma linha aqui no alvo. Foi mais ou menos onde que o mercado fechou. Aqui. Então o mercado chegou a tocar aquela região lá e sentiu um pouco. Mas é óbvio, é um alvo bem amplo, assim, é uma região. Foi aqui nesse ponto, é uma região, né? Então não é tem um ponto certinho ali, assim, é uma região aqui em torno desse ponto ele poderia sentir. Então é importante só buscar compras. Aí tem um outro conceito também que eu já falei várias vezes aí nos vídeos, que eu cheguei a cansar quase de falar, é sobre quando o mercado está desequilibrado assim. Você pega essas barras grandes, coloca barras de impulso que leva a novas máximas, coloca uma linha aqui abaixo na abertura delas
e ver quando uma barra dessa for perdida, você começa a pensar em vendas, ou quando a média móvel for rompida com muita força, você começa a pensar em vendas. É, aqui talvez, olha, aqui até veio abaixo, mas não foi muito importante. É, mas aí esse ponto aqui sim é importante, porque ele leva a uma renovação aqui de máximas. Então é um ponto também importante. E aí a partir desse ponto aqui o mercado nunca passou. Então o mercado ele nunca perdeu mínimas relevantes no dia. Tanto que quando o mercado vem nessa região, apesar da força aqui na venda, pelo bom contexto, eu acabei comprando essas barrinhas pequenas, assim, comprei essa aqui, depois não deu continuidade, eu desisti da metade da mão no 0 a 0, depois comprei, acho que alta aqui em algum lugar, depois desisti com um stopzinho pequeno, isso tudo com uma parte da mão, mas o trade inicial aqui nunca foi zerado, com aqui horas na posição, para sair aqui em cima ainda depois, para sair somente aqui em cima. Então, eu poderia ter saído mais ali, mas foi um erro aqui de gerenciamento que me tirou antes da hora, antes da barra fechar, eu acabei saindo. Isso acontece. Então, isso é importante. Olhar a tendência, olhar os topos e fundos, ver para que lado que o mercado está indo. Ele não consegue perder mínimas, então ele é para cima por enquanto. Quando ele perder mínimas, aí sim você começa a buscar por vendas. Aí faz mais sentido. E aí, às vezes o mercado para, assim, a pessoa fica perdida, não entende, às vezes fica tentando buscar um motivo. Normalmente os motivos são simples, assim, não tem um negócio de um indicador mágico que está tocando no nível de 900 mil e não sei quanto de FIBA e não sei o que. Normalmente é algo simples, assim, ou é a projeção aqui de algum alvo projetado para cima, que nesse caso não é, porque senão seria aqui, né, mais ou menos, ou é a projeção de um alvo como esse que eu desenhei aqui do canal projetado todo para cima, ou normalmente é um teste de um ponto de rompimento ou alguma coisa assim. Ou um teste de 50% de algum movimento, porque pontos de 50%, apesar de não ser nível de FIBO, 50% não é nível de FIBO, mas é um ponto muito relevante para quem utiliza essa metodologia do Price Action, porque é um ponto de gerenciamento de risco. Então, as instituições vão usar 50% e 100% para gerenciar risco. É, e aí, nesse caso aqui, por exemplo, daria para achar aqui, acho que no tempo gráfico maior, tipo 15 minutos, dá para ver, é um teste no ponto de rompimento, onde que o preço meio que parou por um tempo. Aqui assim nessa região. Foi aqui que ele ficou um tempo, aqui nessa região. Então, ele tem essa região, rompeu a região muito forte, foi abaixo, aí volta a testar, o ponto aqui de rompimento, toca essa região, faz mais um rompimento acima, fica aqui, nesse ponto de rompimento, e é aqui que ele parou. Então ele poderia sim até inverter aqui para baixo, mas por que, que ele não inverteu, por que, que ele demorou? Isso não tem como saber. O que dá para saber é a probabilidade que a gente vai medindo em tempo real. Então, primeiro, como que ele chega até lá? Tem algumas coisas que a gente vai observando para esse aqui. Não dá para dizer tudo aqui, mas um resumo simples seria como que o preço chegou aqui até essa resistência? Ele chegou fraco, chegou sobreposto, chegou sem decisão, chegou muito forte com decisão, modo rompimento, muito forte. Isso aqui provavelmente tem mais alguma coisa para cima. Isso aqui normalmente não termina assim um movimento desse. Pode até corrigir aqui assim, mas normalmente tem mais um reteste de topo ou alguma coisinha aqui para cima. E também nesse ponto ele ainda estava devendo alvos. O alvo que era aqui, se não me engano, né? O alvo disso aqui tudo a partir daqui projetado para cima. Então o alvo era mais ou menos aqui mesmo, nessa região que eu desenhei agora há pouco. Ele estava devendo alvos e ele chegou nesse ponto aqui muito forte. Então ele chega aqui muito forte devendo alvos. E aí, dependendo da continuidade, ele poderia ir acima mais uma vez. E foi acima. A continuidade aqui, mesmo quando entrou venda, ele não consegue perder mínimas importantes. Não consegue nem violar aqui as mínimas importantes. Não consegue, por exemplo, tocar numa média móvel do 15 minutos. E aí, se você for olhar, tem outros conceitos, mas uma parte deles inclui isso aqui. Essa é a força dos compradores. Como que estão os vendedores? Qual que é a força deles? É isso aqui. Correção rasa. Então você tem um pulso correção rasa. Não consegue nem voltar aqui e testar. Os vendedores não conseguem nem testar os 50% ou o ponto aqui de rompimento. Então correção rasa tende a levar a uma certa continuidade aqui um pouquinho para cima. Mesmo que seja para falhar na sequência e voltar, é, ou ele se tornar uma final flag, mas ainda assim normalmente isso aqui vai mais um pouco para cima. E aí, como está próximo do fim do dia, nós sabemos também das outras probabilidades. Provavelmente, deixa eu voltar lá para os 5 minutos.
eu abrir aqui. Provavelmente um dia desequilibrado assim. Praticamente um trend from the open, não chegou a ser, mas quase. Um dia desequilibrado assim, está próximo do fim do dia, fazendo ainda aqui uma correção rasa em relação a todo o movimento. Só que esse dia aqui, quando ele está aqui baixo, aqui nesse range, dá para tentar buscar compras, que é o que alguns alunos estão tentando fazer, o que daria para tentar. Porque esse dia, estatisticamente, provavelmente ele vai fechar na máxima do dia ou muito próximo disso. Nesse momento aqui, a máxima do dia ela era aqui. Então, provavelmente o mercado iria fechar por aqui ou muito próximo disso. Então, compras aqui com stops aqui abaixo fazem muito sentido. Tem risco-retorno, tem probabilidade boa e risco-retorno interessante. Então, faz sentido. E além disso, o preço ele ainda poderia passar das máximas do dia, o que acontece algumas vezes, e produzir novas máximas do dia. Nova máxima. E foi o que acabou acontecendo. Depois, quando o preço realmente foi acima, ele acabou produzindo novas máximas e buscando alvos. Então, é um dia interessante para se olhar assim para o mercado, buscando trade sempre a favor da tendência, buscando formas de entrar. Aí não conseguiu entrar, ficou difícil, ou entrou aqui, várias pessoas entraram aqui talvez em qualquer barra aqui desse sinal e foram estopadas, né? Ou provavelmente saiu no 0 a 0 porque a continuidade demorou muito. Então você entra aqui nessa barra, compra aqui, o trade não anda, não anda, não anda, você sai no 0 a 0, volta tudo ou sai até negativo. Aí entra aqui, demora tudo isso aqui, sai no 0 a 0 ou sai negativo. Então, você entra aqui, não vai, parece que vai, você segura um tempão e agora parece que vai, finalmente, aí volta tudo, você não aguenta mais, sai fora do trade. Então, tem que ir treinando essa parte de conseguir aguentar mais os movimentos e também não é errado desistir de movimentos, né? Contanto que saiba o que está fazendo, que não fique só desistindo o tempo todo por causa de uma barra e invertendo a posição, né? Isso é errado. E aí, se você tem dúvida, se você está achando que o contexto é muito confuso nos 5 minutos, os 5 minutos, por exemplo, 5 minutos é o meu gráfico operacional. Para quem opera também os 5 minutos igual eu, começa a ficar muito em dúvida do contexto, da correção, você em dúvida, eu gosto de olhar outros tempos gráficos também, acho que não é errado, isso ajuda bastante, mas tem meio que uma regra para isso na metodologia, que você sempre buscar tempos gráficos maiores. Então eu estou olhando aqui os 5 minutos, quero olhar como que está o contexto e tal, eu não vou descer para um minuto para olhar o contexto, não quero ver aqui no minuto como que está o contexto. Isso aqui gera ansiedade, isso aqui faz você mudar de opinião o tempo todo, a cada segundo, a cada barra te confunde. Então se eu estou aqui olhando 5 minutos e eu estou com alguma dúvida nessa região, eu vou olhar ou aqui é o 10 minutos, mas eu vou olhar o 10 minutos, o 15 minutos aqui que eu gosto bastante de olhar. Eu vou olhar o 30 minutos. Então, olha, 30 minutos você tem um impulso forte com uma barra contra de venda. Então, isso aqui provavelmente não vai reverter essa barra. Se você vender, provavelmente você vai ser estopado. Então, se você comprar ela, provavelmente vai dar certo. Isso lá no 30, né? Mas talvez você não vai operar o 30 minutos, mas você vai ter mais informações agora para você conseguir montar uma boa operação de compra nessa região lá nos 5 minutos. Buscar sinais de compra aqui, né? Ou se não, se você olha também os 60 minutos, é o último tempo gráfico, normalmente que eu olho que é o 60. Então, 60 também, você tem um impulso forte, uma barra que nós comentamos de manhã, essa barra colocou o mercado no modo sempre comprado, você só busca compras depois dela. E as vendas no dia só conseguiram vir uma vez abaixo de uma barra dos 60 minutos, só veio isso aqui. Um pouquinho abaixo da barra de 60 minutos já foi comprado e foi acima. Então, nessa região aqui nos 60 minutos, sabendo dos conceitos do Price Action, você iria talvez buscar padrões de compra aqui lá nos 5 minutos. Então, são coisas que vão te auxiliando. E é claro que independente se você olhar os 5 minutos, 60, 30, se você usar 10 tempos gráficos auxiliares para fazer o estudo, isso não importa, porque independente disso, mais ou menos a metade das vezes você vai acabar levando stop igual. Então, tem que estruturar trades que façam sentido e não ficar desistindo do trade o tempo todo e invertendo a posição. Tem que tentar levar nos alvos. Porque se às vezes você entra aqui num fundo duplo, ou você entra em algum contexto, acreditando no movimento, acreditando numa projeção, estruturando a tua operação com base em alguma premissa. Se essa premissa der certo, e ela vai ter que dar certo em alguma hora, né? Você não vai errar todas, né? Se essa premissa der certo, o preço vai lá nos alvos que você planejou. E normalmente esses alvos eles pagam em relação ao risco-retorno, né? Então tem que segurar assim, os trades para esses movimentos, porque
Hoje deu muito certo aqui para quem olhou outros tempos gráficos ou para quem operou 5 minutos em tendência, deu muito certo. Mas tem outros dias que não vai dar tão certo assim. Aqui vai reverter outros dias, não tem como saber. Então, por isso que tem que sempre continuar com o gerenciamento correto e buscando risco-retorno ponderado por probabilidade, para que no longo prazo você consiga resultados que façam sentido. Porque não adianta acertar hoje um trade e amanhã ver um contexto parecido e vir aqui alavancar 10 vezes a mão, achando que vai ficar rico, ou que pegar 500, 600 pontos para cima toda alavancada. Talvez vai ser amanhã que o mercado vai fazer isso aqui tudo igual e aqui em vez de subir ele vai cair. Então, isso é importante.